Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e minha futura mestra. Eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pelo UNB e eu ajudo pessoas que têm o sonho de fazer mestrado em instituições públicas, mesmo que estejam saindo do zero, para economizar uma média aí de R$ 3.000 por mês. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer a análise de um edital muito bacana, que é o edital de mestrado em Direito da UNB, e a gente vai analisar todas as minúcias para que você possa iniciar a sua preparação para esse mestrado. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui a minha tela com vocês e a gente vai bem passo a passo, ponto por ponto do edital, para que vocês possam ficar, né, por dentro aí de como que funciona o edital e quais são, né, as etapas, as datas, enfim, tudo que é importante relativo ao edital é muito importante que a gente analise antes de iniciar qualquer preparação para as seleções de mestrado. Bom, a gente está com o edital aqui, né, do mestrado em Direito da UNB, por um ingresso em 2023, e a gente vê aqui o preâmbulo. Pessoal, todas as informações do edital são muito importantes, mas principalmente eu gosto de dividir o edital de duas formas. Em quesitos que eu considero que são formais e quesitos que eu considero que são materiais. E que está nos quesitos formais? Tudo que é relativo à burocracia. Qual a documentação que você precisa para participar do processo seletivo? Qual é a sua titulação? Tudo que é formal, prazos, cronograma, tudo que é formal, tudo que você tem que preencher ali de requisitos, essa parte aí realmente burocrática eu coloco dentro dessa primeira caixinha de aspectos formais. E a segunda caixinha que nós temos são de aspectos materiais, que vai envolver a questão das etapas, a forma que você vai ser avaliado. Então, tudo que está aí relativo, né, à forma de você se preparar ali para as etapas, como que você vai ser avaliado, está nessa segunda caixinha dos aspectos materiais. Então, a gente tem essas duas caixinhas, que são as caixinhas que a gente vai trabalhar aqui no edital de hoje, tá bom? Então, a gente tem um preâmbulo aqui, a gente vê também a questão do número de vagas de mestrado, e aqui o programa ele faz uma divisão por linhas e sublinhas de pesquisa. E aqui vem o número, e a gente vai descendo. Tem a questão também das ações afirmativas. E peraí, pessoal, que eu tô com um outro edital aqui. Deixa eu pegar o outro edital. A gente está só com a parte aqui do quantitativo. Só um momento. Essa parte aqui, ó, do número de vagas, é super importante que você fique atento. Tá dentro daquela primeira caixinha que a gente falou de aspectos formais. Então você vai verificar, ó, que são 58 vagas para mestrado e 36 para doutorado. E aqui vem a distribuição, de acordo com as linhas. Eu estava com um outro edital em aberto, aí eu abri o correto. Aquele era só o edital com as questões, né, relacionadas à distribuição por linha. A gente já está com aqui o edital certinho. E aqui vem a questão das vagas para ações afirmativas, por exemplo, ó, 12 vagas para ações afirmativas para negros. E vem toda a distribuição, que é uma parte muito importante de você realmente ler. Todas as vagas aqui, os sistemas para candidatos indígenas, quilombolas, transexuais, travestis, negros. Então, existe o sistema reservado das vagas. Essa é a primeira caixinha que a gente está analisando de aspectos formais. E aí a gente vai descendo, lembrando que para você concorrer ao sistema de ações afirmativas, você tem que apresentar declarações, os comprovantes conforme são exigidos aqui pelo edital. E aí a gente vai descendo. Aqui eu estou tentando passar de uma forma mais rápida, mas lembrando que você vai ler item por item, mesmo que você ache assim, não, mas Gustavo, eu vou participar da ampla concorrência. Para que eu vou ler isso aqui? Você vai ler, tá bom? Você vai ler porque é importante. Porque isso aí vai influenciar lá no final no número de vagas, tá bom? Então você vai ler item por item, linha por linha, para que você não tenha dúvida em relação ao seu edital. Olha só, uma possibilidade aqui que é interessante, que às vezes você não lê. Na hipótese de não haver candidatos que optem pelo sistema de ação afirmativa para negros, negras e negros aprovados em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência, serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no processo seletivo e distribuição entre as linhas. Tá vendo? Então, mesmo que você ache assim, não, isso não vai me influenciar, pode ser que influencie, tá bom? Então, leia item por item. E aqui também o 4 é relacionado à questão de sistema afirmativo, né, das vagas. E aí a gente vai seguindo as vagas, as ações afirmativas para indígenas, quilombolas, tem todos os requisitos, tudo que vocês devem preencher, autodeclaração, por exemplo, para pessoas com deficiência, para pessoas transexuais e travestis. E aí a gente vai seguindo. Outra parte que é super importante, dentro da primeira caixinha de aspectos formais, é a parte da inscrição no processo seletivo. Você precisa ler esse item aqui no seu edital. E aí vai constar a questão das datas de inscrição, e aí você já vai dando destaque, tem um site do programa, como que funciona a inscrição? Ó, por exemplo, aqui, você já sabe que é realizado de forma online, exclusivamente por formulário eletrônico. Então, você não vai chegar lá na porta da faculdade para levar os seus papelzinhos. Por quê? Porque no edital está falando que é de forma eletrônica. Tem o prazo, quando que você vai submeter. E aí você vai seguindo.
No ato da inscrição, o candidato deverá apontar qual a linha e sublinha que ele vai concorrer, de acordo com as vagas que são ofertadas para cada linha e sublinha no item 2. Lembra que lá atrás eu te mostrei a questão da quantidade de vagas por linha e sublinha? Então, é justamente no ato da inscrição que você vai indicar, eu quero ir para a linha 1, quero ir para a linha 2, de acordo com o número de vagas. Se você indicar o seu projeto para uma linha e para uma sublinha que não tem vaga, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado, tá bom? E aí a gente vai seguindo, ó, a submissão de documentos será realizada apenas por meio digital, somente em PDF. Isso está dentro da primeira caixinha de aspectos formais. E o que acontece se você manda o seu projeto em Word? Você vai ser reprovado. Por quê? Porque o edital está muito claro e fala somente em PDF. Então, se você tentar, não, vou mandar aqui em Word, vai que cola. Não cola, tá bom? Então, manda de acordo com o edital. Tá bom? Os editais de mestrado são muito rigorosos e você tem que seguir a risca. E aqui fala, todos os documentos devem ser digitalizados e anexados ao formulário eletrônico no ato da inscrição. Para cada documento deverá ser criado um arquivo específico em formato PDF. Ou seja, você pode criar um documento único com todos os seus documentos em PDF? Não pode. Por quê? Porque aqui está falando que não pode. Tem que ser um arquivo único, tá bom? E aqui a gente vai saber quais são os documentos necessários para sua inscrição. E às vezes as pessoas é engraçado, porque eu vejo muito candidato sendo reprovado justamente por conta dessa primeira caixinha, dos aspectos formais. A pessoa se esquece e, não, vou focar no meu projeto, vou focar nas etapas. E a pessoa deixa essa parte formal para o último dia de inscrição. E o que vai acontecer no último dia de inscrição? Você vai ter muita dor de cabeça, às vezes o site pode cair. Então você não vai deixar para o último dia de inscrição. Combinados? Você vai focar nessa parte aqui primeiramente, antes de iniciar a sua preparação. Então o que você vai fazer? Ó, primeiro item que é autodeclaração. Caso você concorra ao sistema de ação afirmativa, conforme o respectivo modelo dos anexos, o anexo vai estar lá embaixo, você vai poder conferir no edital. Link do seu currículo Lattes, tá bom? O link do currículo Lattes. Não é para mandar o PDF, é para mandar o link que está falando. Projeto de dissertação ou projeto de tese, no caso do mestrado e dissertação, no caso do doutorado, projeto de tese, em PDF, ou seja, não é em Word, sem qualquer indicação de autoria, tá bom? Sem qualquer indicação de autoria. Então você tem que retirar o seu nome tanto de dentro do projeto, como também em propriedades do arquivo, tá bom? Retira lá em propriedades do arquivo. Os metadados, tá bom? Se você não sabe, dá uma pesquisada aí no Google como retirar metadados de arquivos. Aqui, ó, a apresentação de projeto com indicação de autoria acarretará não homologação da inscrição. A identificação de autoria após a homologação ocasionará a desclassificação do candidato. Tá vendo tanto que é sério? Outro trabalho aqui, ó, outro requisito. Até 2 trabalhos científicos escritos publicados, sendo que a apresentação desse trabalho é facultativa e deve ocorrer no momento da inscrição. Até 2 trabalhos científicos escritos publicados. Gustavo, eu tenho um artigo aqui que não foi publicado, que eu estou desenvolvendo. Eu posso mandar ele? Não pode. Por quê? Porque o edital está bem claro, ele está falando. Trabalho científico escrito publicado. Se tivesse só trabalho científico escrito, beleza. Você poderia mandar um trabalho que não tivesse publicado. Só que está escrito publicado. Então tem que ser publicado, tá bom? Gustavo, é obrigatório mandar esses artigos? Não é obrigatório. Por quê? Porque está falando que é facultativo. E deve ocorrer no momento da sua inscrição, tá bom? Então, é outro requisito aí. Documento de identidade com foto. Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 280 para o mestrado e R$ 390 para o doutorado. E aqui, pessoal, tem todas as informações de como que você faz o pagamento. Então, você vai acessar esse link aqui, vai preencher o formulário, tá bom? Clique em avançar, coloca lá o número de referência, o mês, tá bom? O seu CPF e você vai pagar, tá bom? Seleciona lá emitir o GRU. E o comprovante de pagamento deve ser enviado junto com o GRU, tá bom? Comprovante de pagamento. Lembre-se, não vale comprovante de agendamento. Tem que ser comprovante de pagamento. Tem pessoas que mandam, ela acha que pagou, mas ela fez foi um agendamento, principalmente se for no final de semana. Então, o que pode acontecer? Você pode ser reprovado por conta disso. Então, o que você vai fazer? Você vai pagar e vai juntar tanto o GRU que você emitiu no site aqui que foi indicado, a sua inscrição, como comprovante. Combinados? A taxa de inscrição não vai ser devolvida em nenhuma hipótese. Enfim, vai seguindo. Ó, caso você não apresente a documentação, sua vaga ela é passada para frente. Terão as inscrições homologadas pela comissão examinadora do processo seletivo apenas os candidatos que apresentarem a documentação completa exigida no prazo previsto, tá bom? E aqui fala, caso você venha a ser admitido, o que vai ser exigido lá no ato da sua matrícula, tá bom? E aqui vem toda uma documentação completa que você vai ter que apresentar antes de se matricular. Outra informação, que não é permitido você cursar mais de um curso na mesma universidade, é fazer dois mestrados ao mesmo tempo. Seguindo. Isenção, caso você solicite a isenção, há essa possibilidade, principalmente se você tiver inscrito
em programas aí sociais do governo, como por exemplo o Cade Único, tá bom? Então, tem os requisitos. E aqui vem as etapas, que é um outro ponto aí super importante que vai estar dentro da caixinha que a gente conversou, da caixinha dos aspectos materiais, que é a forma que você vai ser avaliado, quais são as etapas, como que você vai ser avaliado, que é o ponto que a gente vai conversar a partir de agora, tá bom? Vamos lá, falar sobre as etapas. Ó, processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: para o mestrado acadêmico, projeto de dissertação. E Gustavo, o que tem que ter no meu projeto de pesquisa? Pessoal, existe um formato padrão de projeto de pesquisa? Existe. Só que existem particularidades. Existem, por exemplo, universidades que vão exigir no seu projeto de pesquisa o elemento de hipótese. Tem outras instituições, outros programas de mestrado que não vão exigir o elemento de hipótese. Por quê? Porque para cada área é diferente. Tem áreas, por exemplo, que valorizam o elemento de hipótese. Tem outras áreas que não é tão necessário. Então, assim, em que pese exista um modelo ali padrão de projeto de pesquisa, você só vai realmente saber o que deve ter item por item no seu projeto, olhando para o edital, se você for participar, tá bom? Então, aqui, nesse edital, ele fala o que deve ter no seu projeto, tá bom? Então, é composto por duas etapas aqui o processo seletivo: projeto de dissertação e entrevista. Vou até destacar aqui. Vamos lá. Projeto de dissertação, o que deve ter? Projeto de dissertação deverá apresentar aderência à capacidade instalada de orientação docente no programa, conforme a linha, sublinha e temática que o candidato concorre. O que é isso aqui, pessoal? O seu projeto de pesquisa, ele deve indicar, né, um potencial orientador. No caso aqui, mais de um potencial orientador. Você tem a possibilidade de indicar até 3 potenciais orientadores. Então, você não pode mandar o projeto sem indicar o seu orientador, porque o edital está bem claro. Você não coloca capacidade de orientação, você vai ser reprovado, tá bom? No projeto não deve ter qualquer indicação de autoria, incluindo metadados, com qualquer informação com possibilidade de identificação. Deverão ser apresentados, além da linha sublinha de pesquisa, o tema de pesquisa, a justificativa, explicitando-se a sua relevância, o problema de pesquisa, bem como seus objetivos, e as hipóteses que serão objeto de investigação. Marco teórico, metodologia de investigação, as possíveis contribuições da pesquisa para o desenvolvimento da linha, especialmente a relação do projeto com trabalhos acadêmicos produzidos no programa de pós-graduação em Direito, seus professores e estudantes. A existência de capacidade de orientação para a pesquisa proposta com a indicação de até 3 docentes como potenciais orientadores da dissertação de mestrado, tá bom? Até 3. Você vê que só tem uma pessoa para indicar, só tem um professor que pesquisa no que eu quero pesquisar. Então indica só um, tá bom? Mas eu sempre comento, tem pelo menos os 2 ali para você ter uma certa segurança. Por fim, justificação de que o conhecimento instrumental de idiomas estrangeiros indicado no projeto curricular é suficiente para a realização da pesquisa e a bibliografia básica. E aqui vem a parte ali, né, dos requisitos ali de formatação. Limite máximo de 10 páginas, excluindo bibliografia e capa, em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 e todas as margens definidas em 3 centímetros. Tá bom? E aí os critérios de avaliação do projeto estão explicitados no item 12.2 desse edital. Vamos ver quais são esses requisitos? Tá, vamos avançar, depois a gente volta para a parte da entrevista. 12.2, ó, da forma de avaliação. Tá dentro da caixinha, lembra do quê? Dos aspectos ali materiais, que é a forma que você vai ser avaliado. Então vamos lá, projeto de dissertação. Como é que você vai ser avaliado? É uma etapa eliminatória e classificatória e 7 a nota mínima para aprovação. Seu projeto vai ser avaliado por no mínimo 2 membros e a nota final da avaliação será resultado da média aritmética da soma dos pontos atribuídos por cada examinador. A avaliação do projeto, né, será feita pela comissão, a respectiva linha ou sublinha de pesquisa. A avaliação do projeto será realizada conforme critérios acadêmicos, tais como, qualidade e potencialidade investigativa comparada com outros projetos concorrentes, conexão do tema de pesquisa com os projetos das linhas e sublinhas de pesquisa, por isso tem que fazer um projeto ali super congruente com o programa, potencialidade e orientação entre os docentes, você indica, né, para professores que não têm capacidade de orientação, você está reprovado. Então, o projeto tem que ser relevante, original e viabilidade. Tem que ser viável, com a sua proposta. Tem que ter a capacidade de articulação do marco teórico e a qualidade da bibliografia apresentada também vai ser considerada. Serão eliminados com nota 0 os projetos em que a comissão examinadora constatar o quê? A ausência de originalidade para projetos de tese ou potencialidade investigativa do projeto de dissertação, projeto de tese. A ausência de conexão adequada entre os trabalhos dos projetos da linha, da sublinha. O desrespeito ao limite de páginas indicados no edital. Lembra que lá em cima fala? No máximo 10 páginas. A identificação de metadados que identifiquem ou possibilitem a identificação de autoria no arquivo, devendo a propriedade do arquivo estar sem informações. E depois apresentar projeto para a linha que não tenha vaga, tá bom? E aqui fala também que serão classificados para entrevista candidatos correspondentes ao dobro do número de vagas ofertadas para cada linha, tá bom? Então, se tem 10 vagas para a linha 1, vão ser classificados para a entrevista 20 pessoas, tá bom?
porque é o dobro do número de vagas. Enfim, esses são os requisitos do projeto. Gustavo, como é que eu faço para elaborar um projeto de pesquisa? Ó, não dá para a gente aprofundar aqui, né? Você viu quais são os requisitos, mas lá no GPS da aprovação no mestrado, que é o meu programa de mentoria, a gente tem um módulo específico só falando sobre projeto de pesquisa. Eu te mostro na prática como que você elabora o seu do zero, desde a escolha do tema, desde delimitações, né? Então a gente vai bem passo a passo, eu vou te mostrando através de exemplos reais, dando exemplos dos meus próprios projetos, de como que você desenvolve um excelente projeto de pesquisa, incluindo o uso da metodologia de forma descomplicada. Também te entrega um checklist para você aplicar no seu próprio projeto, antes de você realizar a submissão. Então é um módulo muito bacana que você aprende tudo sobre o projeto, escrito de uma forma persuasiva para seleções de mestrado. Elemento por elemento, mostra o que é uma hipótese, o que não é uma hipótese, o que é um problema, o que não é um problema de pesquisa. Então é um conteúdo muito bacana e que eu precisaria, no mínimo, de umas 17 aulas para te ensinar com profundidade a escrever um excelente projeto de pesquisa. E é algo que eu ensino lá para os mentorados do GPS, tá bom? Mas aqui eu estou fazendo só um pequeno overview aqui do edital para compartilhar as informações com vocês. E aí a gente vai voltando aqui para a parte da entrevista. Vamos falar sobre a entrevista. Também é uma outra etapa super importante para o seu processo seletivo. A entrevista será realizada em modo remoto, na plataforma definida pelo programa. Então você já sabe que esse processo seletivo ele é todo virtual, tá bom? E eu vejo que essa é uma tendência dos processos seletivos pós-pandemia, né? Na pandemia, muitos processos seletivos se modificaram e essa é uma tendência, inclusive pós-pandemia, os processos seletivos serem de forma virtuais. Isso fez com que os processos seletivos passassem a ser mais concorridos, porque hoje o pedágio é menor para você poder participar de um processo seletivo fora do seu estado. Antes, muitos processos seletivos você tinha que ir presencial, participar de umas 3 ou 4 etapas. Então isso ficava muito inviável por questões econômicas. Hoje não. Hoje você pode participar de um processo seletivo no norte do país, você morando no sul. É muito mais fácil. Isso fez com que os processos seletivos aumentassem a concorrência, aumentasse também as suas possibilidades de aprovação, porque hoje você tem esse leque maior, mas é um contexto que é favorável apenas para aquelas pessoas que têm uma metodologia de estudos adequada, que aprendem uma metodologia de estudos que funciona, que realmente funciona para seleções de mestrado. E é o que eu faço com os meus mentorados lá do GPS. Não é só simplesmente, escreve um projeto aí, não. Existe toda uma metodologia de preparação, tá bom? Isso é importante que você crie essa consciência para você, realmente se preparar de uma maneira adequada. Não basta você simplesmente ler o edital, tentar escrever um projeto de pesquisa, você tem que ter uma metodologia de estudos e te prepare ponto por ponto, trabalhando os seus pontos de debilidade e os seus pontos cegos. Você tem pontos cegos que você não consegue identificar, porque você não passou ainda por esse caminho, tá bom? Então, realmente ali ter um apoio de um mentor, de um método certo, com certeza vai te colocar em uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Bom, voltando aqui em relação à entrevista, então você já sabe que vai ser realizado de modo remoto. A entrevista constará da arguição do candidato pela respectiva comissão examinadora. A entrevista será aberta ao público, vedada a presença de candidatos concorrentes. Essa é uma dica bem bacana, é aberta ao público. Então, você pode assistir defesa de outras pessoas. É bacana, vai te auxiliar. E os critérios estão explicitados no item 2.3. Vamos lá. E quais são esses critérios? 12.3, vamos lá. Peraí, 12.3? 12.3. Entrevista. Então vamos lá falar sobre a entrevista. Esta é uma etapa também eliminatória e classificatória. No mínimo, você tem que tirar 7. Será realizada por no mínimo 2 membros da comissão examinadora. Fique de olho no site, porque no site você vai encontrar quem são os professores que estão na sua banca examinadora e você deve olhar lá o currículo Lattes desses professores. É uma dica bem bacana que eu sempre compartilho com os meus mentorados. A nota final da avaliação da entrevista será resultado da média aritmética da soma dos pontos atribuídos por cada examinador, assim como é na etapa do projeto. A entrevista avaliará o candidato segundo critérios acadêmicos, tais como potencialidade, originalidade, viabilidade e relevância da pesquisa, em perspectiva comparada com outros concorrentes, potencialidade de orientação entre os docentes, capacidade de discussão e aprofundamento do tema proposto, conexão do tema de pesquisa com a experiência do candidato e sua trajetória de pesquisa na área, conexão temática do projeto com a linha sublinha, compreensão da língua estrangeira indicada no currículo Lattes. Então a gente destaca aqui, Então todos os critérios que devem constar na sua entrevista, na sua apresentação. Como é que funciona basicamente a entrevista? Você chega lá no momento da entrevista, os professores te dão alguns minutinhos ali iniciais, entre 5, 10, 15, isso depende muito da banca, e eles vão te dar esse tempo ali inicial para você apresentar o seu projeto, seguido de perguntas da banca, tá bom? Então, no primeiro momento você se apresenta, fala sobre o seu projeto, e no segundo momento os professores vão te arguir sobre o seu projeto. Um erro muito comum que as pessoas cometem nessa etapa da entrevista é a pessoa focar exclusivamente no projeto. E a entrevista ela vai muito além. Os professores querem saber quem você é, o que você já fez. Então é muito interessante que você apresente a sua história de uma maneira estratégica, antes de você iniciar a apresentação do seu projeto.
mostrando as suas experiências e como que elas se conectam com o seu projeto. Inclusive, isso aqui lá no GPS, a gente tem um módulo específico com várias aulas só falando sobre a etapa da entrevista, como que você se prepara, como que você monta um roteiro adequado, quais são as perguntas e críticas mais comuns que são feitas pelos professores e como que você responde a essas perguntas. Eu também te ensino como se apresentar de uma maneira persuasiva, porque não basta ter um bom projeto, você tem que saber vender o seu peixe. Esse é um ponto muito importante que às vezes os candidatos não dão a devida atenção, só fica focado no projeto e acabam dançando nessa etapa de entrevista. Então, essa é uma etapa também muito importante, geralmente é a última etapa dos processos seletivos de mestrado, e que você deve ficar muito atento sob pena de ser reprovado. Não significa que você tirou uma notona no projeto que você vai tirar uma notona na entrevista, tá bom? São etapas distintas. O seu projeto pode ser que você tenha pago uma pessoa para ter feito, enfim. Lá no momento da entrevista, os professores realmente querem sentir firmeza que aquele projeto que você apresentou lá atrás foi você realmente que escreveu, tá bom? Então, se prepare para a entrevista de maneira adequada. Então, tenha acesso a um mentor, a uma pessoa ali para poder te preparar para essa etapa de entrevista, porque com certeza vai te auxiliar, vai fazer com que você chegue mais bem preparado para uma entrevista aí de mestrado, tá bom? Pessoal, então basicamente são essas duas etapas, e aí você viu quais são os critérios avaliativos. A gente também passou pelos aspectos ali formais relacionados ao edital. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para a gente poder falar sobre edital. Tem a parte da classificação final, que é só explicando a questão, né, de como que vai ser feita a sua classificação final. Cronograma é uma parte bem importante que a gente esqueceu de falar, mas o cronograma vai estar dentro daquela caixinha dos aspectos formais, e aí você vai anotar cada uma das etapas, as datas, tudo que é importante. Se você não fica de olho lá no site, o programa ele não vai te notificar via e-mail, fulano, saiu a etapa da análise de projeto. Eles não vão te mandar por e-mail, vai estar lá no site. E se você não presta atenção, você pode dançar, tá bom? Você pode perder as datas, então fique de olho nisso. E aqui a gente vai avançando. Requerimentos e reconsiderações e recursos. Então, se você precisar entrar com algum recurso, algum requerimento, tem todas as informações relativas aqui. Parte de bolsas, tem uma partinha aqui informando, né? Sempre que houver bolsas disponíveis, essas deverão ser concedidas a todos e todas aprovados, autodeclarados indígenas, quilombolas e autodeclarados heteroidentificados negros, pessoas com deficiências prioritariamente, conforme o artigo da resolução. E aos demais deverão ser concedidas bolsas remanescentes, segundo os critérios. E aí você pode olhar essas resoluções, você pode olhar o edital específico para concessão de bolsa. Geralmente, nos processos seletivos, há um edital separado, né, falando sobre a questão das bolsas. E aí vem as disposições finais, né, que são informações também relevantes, você lê, você vai seguindo, informações. E aqui tem, pessoal, uma parte também que é muito importante, que são as linhas e as sublinhas de pesquisa. Se não tiver no seu edital as linhas e sublinhas do programa, tem programa que tem linha e eixo temático, tem programa que tem só linha de pesquisa. Esse edital específico aqui tem linhas e sublinhas. Se não tiver essa parte aqui, essa descrição, você vai olhar lá no site, tá bom? Por quê? Porque é de suma importância que você leia a descrição de cada linha, cada sublinha, e veja quem são os professores que estão vinculados, tá bom? Isso aí vai te ajudar muito, muito, muito na sua preparação. Pegue essa dica, é um dos conteúdos que eu compartilho lá com os mentorados do GPS e que eu tô abrindo aqui para vocês também, tá bom? Então aqui vocês veem todas as sublinhas, opa, e aí a gente vai seguindo, seguindo, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Autodeclaração, caso você vá concorrer, é a modalidade aí, o sistema de vagas, autodeclaração, comunidade indígena. Então veja sempre o edital com calma, item por item, tá bom? Porque cada item aqui é importante, super importante. Então, várias autodeclarações para quem vai concorrer ao sistema de ações afirmativas. Aqui tem as instruções para remoção dos metadados, tá bom? Você vai lá em arquivo, informações, inspecionar documento. E aí você vai retirar, né, inspecionar, remover tudo. E aí você consegue matar essa questão dos metadados. É um tutorial bem bacana que tem aqui. Da mesma forma, você vai fazer um arquivo em PDF, que você fez em Word. Você vai lá em remover propriedades e informações pessoais, criar cópia de todas as propriedades possíveis removidas e dar um OK. Com isso, você mata o seu edital. Você passou ponto por ponto os pontos mais importantes. Só recapitulando aqui, pessoal, a gente tem a caixinha dos aspectos formais, tudo relacionado a cronograma, parte formal de documentação, o que você precisa juntar, quais são os requisitos, prazos, tudo isso, caixinha formal. E tudo relacionado às etapas, a forma que você vai ser avaliado, a parte material, tá bom? Então, com isso, você consegue matar qualquer edital de mestrado. Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para ti, tá bom?